não um vale de ossos secos. E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha, essa é... Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, espero que sim. E confiando nesse Deus, tenho certeza que sim. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui mais uma vez para a honra e glória e louvor do nosso Deus e assim estarmos aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Queridos, em nome de Jesus, eu convido-vos a abrirem suas Bíblias, no livro de Salmos. Nós estaremos lendo o Salmo 9, versículo 17. Amém, queridos? Abram suas Bíblias no livro dos Salmos. Estaremos lendo o Salmo 9, versículo 17. Amém? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vou ler mais uma vez. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, que para a honra e glória e louvor do teu nome, nós entramos em oração na tua presença maravilhosa, meu Deus, e assim te pedimos, Pai, a total condução do teu Espírito Santo na minha vida, que esteja assim me usando, me dando discernimento, sabedoria, cada vez mais autoridade e poder. Sabe, Pai, que tudo aqui, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, seja tudo conduzido pelo Senhor. Fala com teu povo e fala comigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que a tua palavra vá e dê fruto a todos os corações e todas as mentes que estiverem assistindo essa mensagem, Senhor. Do início ao fim. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, em nome de Jesus, nós estaremos garimpando, aprendendo, desfrutando, alimentando-nos cada vez mais daquilo que Deus tem para a tua vida e para a vida do seu pastor. Amém, querido? Irmãos, em nome de Jesus, eu quero aqui trazer para você, em primeira instância, o tema da nossa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Céu e inferno são realidades eternas. Vou repetir. Céu e inferno são realidades eternas. Irmãos, a gente precisa entender isso, que as igrejas, infelizmente, perderam o foco, de falar daquilo que Deus literalmente criou. Qual foi o fundamento da igreja? Por que as igrejas foram fundadas? Hoje nós vamos entender e compreender isso melhor um pouco. E por que não trazer à tona uma palavra que temem, mas desconsideram. Uma palavra chama-se inferno. Olha só, irmão, o Salmo 9,17, literalmente aqui diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se a gente ler lá em Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, no início do versículo lá diz assim: os medrosos. Quando lá diz literalmente os medrosos, que o início do versículo dá assim início, que não herdarão o reino dos céus. E literalmente quando fala medrosos lá, não é? Lá está falando de dois tipos de ímpio. É aquela pessoa que muitas vezes visitam a igreja, mas tem receio de entregar suas vidas para Jesus. Também podemos colocar aqui as duas qualificações dos ímpios.
Esses ímpios são aquelas pessoas que estão na igreja, mas não praticam, não vivem uma realidade cristã como deveriam viver. E isso é muito grave. E literalmente aqui diz, os ímpios serão lançados no inferno. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Vamos compreender isso melhor, irmão. Hoje eu vou estar falando de uma palavra um pouco desconhecida, né? Ela é muito usada na teologia, ou seja, que nós chamamos de soteriologia, né? O que é, pastor, soteriologia? Parte da teologia que trata da salvação do homem, ou seja, doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Por que a gente precisa entender isso, pastor? Meu irmão, quando foi que você participou de um culto, ou de um estudo, ou de uma palestra, que falava sobre, ou tratava sobre o inferno? Dificilmente se escuta hoje. Sabe por quê? Porque é tenebroso até para os pastores estar retratando ou tratando disso, porque isso não agrada as igrejas de hoje, isso não agrada as pessoas, infelizmente. Olha só, irmão, quando nós falamos da palavra inferno, meu irmão, a gente precisa entender isso. Sabe por quê? As igrejas não tratam mais disso. Olha, isto é muito complicado. Pois é, este aspecto nos dias de hoje não é palatável para as igrejas. Literalmente. Este aspecto tem sido, sabe, irmão, omitido, negligenciado, não é simpático, não é popular, ou seja, não é agradável. As igrejas têm omitido o seu papel principal e fundamental, que é converter o homem, não é? Ou seja, ganhar o ser humano para Jesus e assim, irmão, dando-lhe moradia na eternidade com Deus. Irmãos, a soteriologia aborda muito a doutrina do inferno, ou seja, trata muito na condenação do ser humano, ou seja, todo aquele que não entregar sua vida a Jesus irá passar a eternidade no inferno. Isso me faz lembrar do primeiro-ministro da Inglaterra no século passado. Ele disse que, não só disse como afirmou, que a decadência total da Inglaterra se deu por conta dos pastores não pregarem mais em seus púlpitos sobre céu, sobre inferno, sobre condenação, sobre salvação. Isso é muito complicado. Então, irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, entender tudo isso. Amados, talvez seja esta uma das razões do declínio da igreja de hoje. Sabe por quê? Eu só quero ouvir aquilo que me agrada. Por exemplo, o que presenciamos hoje, né? O que presenciamos hoje? Onde não se falam mais de salvação, mas você vai aos cultos, você vai nessa igreja, os pastores só pregam e só falam de vitória, bênçãos, sabe, irmão, prosperidade, curas, ou seja, mensagens triunfalistas, igrejas triunfalistas. Irmãos, olha, isso é muito grave. Sabe qual é a pior gravidade disso? As igrejas hoje ficou antropocêntrica. E o que é uma igreja antropocêntrica? Queridos, o evangelho, literalmente, de Mateus, fala mais do inferno do que o céu. E isso foi Jesus falando. No evangelho de Mateus, Jesus fala mais do inferno do que o próprio céu.
Então precisamos falar sim do céu e do inferno hoje em nossos púlpitos. Defender a teologia da soteriologia, que fala, irmão, da salvação e da condenação do homem. Precisamos entender isso. Eu quero aqui dar um exemplo de uma igreja que se deu muito mal por conta de falar e seguir a doutrina de homem, costume de homens. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, né, que é a terceira igreja, e está registrada lá em Apocalipse 21, versículo 12 aos versos 16. Essa igreja, Jesus deu o diagnóstico dela, sabia? Ele deu o diagnóstico dessa igreja. Seguiam doutrina de homens, corrupto, e seus ensinamentos, ao contrário, à vontade de Deus. Detalhe. E tem um detalhe aí muito crucial. Eles não perderam a fé. Tinham uma fé exuberante. Eu quero que você confira comigo nesse texto. E estaremos lendo, quer ver? Apocalipse 21, capítulo 2, do verso 12 ao 16. Vem comigo, por favor. Apocalipse 21, Apocalipse 2, Apocalipse 2, versículo 12 ao 16. Olha só, queridos. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isto. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho alguma coisa contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque, e lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, se não em breve, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Irmão, nós precisamos entender isso. A igreja de Pérgamo, em hipótese alguma, perdeu a fé, mas infelizmente seguiam doutrina de homens, costume de homens. E eu queria que você entendesse isso. E foi justamente isso, por isso, irmão, uma das razões, né, do declínio da igreja de hoje. E no nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você estivesse muito atento em tudo que você vai escutar hoje, irmão. Fica atento. Deus literalmente quer falar com você nessa mensagem e através desta mensagem. Irmãos amados, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo, né, a veracidade e a essência de um cristianismo que tem amor pelas almas, de pregar condenação e até mesmo a salvação, principalmente a salvação. Quando a igreja foi fundada lá em Atos, isso já tem mais de 2000 anos, irmãos. E de lá para cá, foram-se criados conceitos, ideias equivocadas sobre o inferno, fazendo com que as pessoas da atualidade não crescem mais que qualquer pessoa morrendo de jeito nenhum, iriam para este lugar, ou seja, o inferno. Entre muitas ideias formadas pelas pessoas hoje, na atualidade, eu quero trazer aqui 3 ideias, não é? 3 ideias de crenças de hoje, irmão. Eu quero literalmente trazer para você hoje 3 ideias, ou seja, 3 detalhes que precisamos compreender
e aprender isso melhor. Quer ver? Nessas 3 ideias, nenhuma delas irão para o inferno. Vou repetir. Detalhe, nessas 3 ideias, nenhuma delas irão para o inferno. Digo, aqui, ideias diabólicas, literalmente. Olha, irmão, com o passar do tempo, com essas novas ideias e pensamentos, por falta de, nos púlpitos serem empregados sobre o inferno, sobre o céu, não é? Literalmente foram criadas essas 3 ideias com o passar dos anos na igreja de hoje. Irmãos amados, quero lhe apresentar essas 3 ideias. A primeira, o aniquilacionismo. A segunda ideia, o agnosticismo. E a terceira ideia, o universalismo. Literalmente. Quero te apresentar essas 3 ideias. A primeira, né? A primeira que eu preciso tratar com você, literalmente, para que a gente entenda melhor isso. Por exemplo, isso me faz lembrar que um grande escritor e evangelista britânico, Leonard Ravenhill, né? Ele diz a seguinte frase: só há um caminho para o céu. Existem milhões de caminhos para o inferno. Vou repetir. Essa frase é do escritor e evangelista britânico Leonard Ravenhill. Não é que ele disse que só há um caminho para o céu. Existem milhões de caminhos para o inferno. Vamos lá para a primeira ideia do que eu falei para você. A primeira ideia foi o aniquilacionismo. Né? Vamos lá. Quem são os aniquilacionistas? Né? Eles entendem, irmão, que se o homem crê em Jesus, ele vai para o céu. Se é pecador e ímpio, não vai para o inferno. Para eles, não existe o inferno. Esse mesmo será aniquilado, reduzido a nada. Ou seja, significa que morrer sem Jesus, o corpo e a alma é destruído, deixa de existir, resumindo, totalmente aniquilado. Olha que ideia maluca. É isso que estamos vivenciando hoje, e isso tem muito, irmão, hoje no meio secular, no mundo em que vivemos. Precisamos entender tudo isso, pastor. Eu preciso entender. Precisa entender. Que é para você não ser levado por qualquer vento de doutrinas, irmão. No nome do Senhor Jesus. A primeira ideia, eu já te expliquei. Não é? Agora vamos para a segunda ideia. Qual é a segunda ideia, pastor? Hoje nós vamos aprender o que pensa e o que é e o que são o agnosticismo. Quem são os agnósticos? Irmãos, olha, qual o significado da palavra agnóstico? Ela vem de um termo grego chamado gnosis, né? Gnosis quer dizer conhecimento. Para os gnosis, ou seja, para os agnósticos, né? Ou seja, os que são agnósticos, eles pensam assim, eles entendem e ensinam e afirmam, como se não há conhecimento do inferno, para saber se ele de fato existe. Ninguém nunca foi lá e ninguém nunca voltou. Como não há evidências, não há provas, logo, se não há conhecimento ou vestígios, ou seja, se não há como provar, e não tendo conhecimento suficiente, então, não tem como existir um lugar como este, ou seja, um inferno. Aqui para nós, olha que viajada na maionese, literalmente.
Irmão, os agnósticos não creem na existência do inferno, porque se trata de um lugar não comprovado. Então, para os agnósticos, aquilo que não é palpável, não é conhecido, aquilo que não tem prova, aquilo que não tem conhecimento, logo não existe. Então, no nome do Senhor Jesus, que possamos estar entendendo tudo isso, irmão, no nome do Senhor Jesus. Porque o inferno, ele literalmente, irmão, ele existe. Para você que é servo do Senhor, você sabe e tem a ciência do noção que há o inferno. E Deus preparou o inferno, literalmente. Em Mateus 25, versículo 41, diz lá, faz uma afirmação que eu quero ler para você aqui. Olha só, irmão, Mateus 25, versículo 41. Eu não vou falar com a minha própria boca, eu quero ler para você. Mateus 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em primeira instância, irmão, o inferno foi preparado para quem? O diabo e os seus anjos, que hoje nós conhecemos como demônios, que são anjos decaídos, né? Então, no nome de Jesus, nós precisamos entender isso. O inferno, ele é concreto e real, eterno, ele existe sim. Eu e você precisamos entender isso. E é para lá que os ímpios irão. E todas as nações que se esquecem de Deus. Pensa nisso, por favor. Você que está escutando essa mensagem, coloque isso na sua mente, no seu ser, no seu íntimo. Eu preciso cada vez mais internalizar Cristo na minha vida, no meu ser e na minha mente. Irmão, e toma cuidado com o que você vem escutando, com o que você vem ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Olha, queridos. Olha a terceira ideia. Qual é a terceira ideia, pastor? A terceira ideia, irmão, no nome do Senhor Jesus, eu queria trazer para você. Essa é uma das piores, que muitos deles estão inseridos dentro das igrejas. Vamos lá para a terceira ideia? O universalismo. Pastor do céu, o que é isso, universalismo? Quem são os universalistas, irmão? E o que são os universalistas? Os universalistas, irmão, são aqueles, né, que ensinam que no final dos tempos, quando Deus redimir a terra e entregar ela totalmente ao governo de Cristo, todos serão salvos. Os crentes, os descrentes, os justos, os injustos, os ímpios, ou seja, todo mundo vai para o céu. Acabou. Olha só, que legal, que maravilha. Vai nessa. Só vai para o céu aquele que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Só vai para o céu aquele que se rendeu aos pés de Jesus. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, olha, eu fico indignado. Como tem pessoas, não é, que se literalmente pode se determinar-se como um universalista, literalmente. E o pior, a triste realidade é que a igreja está cheia de crentes universalistas. Querem servir a Cristo de qualquer jeito, a seu modo, ao seu próprio bel prazer. Sabe, irmão? Você conhece mais ou menos esses tipos de crente, que tem alguns jargões dele, né? É mais ou menos assim. Mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu quero te dizer que o inferno já está cheio de crente, nada a ver. Então,
no nome do Senhor Jesus, o céu e o inferno são realidades eternas, irmão. Eu gostaria muito de tratar com você aqui, fazer uma analogia, por que não dizer assim, né? Por exemplo, se a gente ler Lucas 16, versículo 23, lá diz assim, ó: no inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Lembra desse versículo? É na parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, versículo 23. O rico, lá no inferno, ele diz assim: Abraão, pede que Lázaro, né, molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha língua, para refrescar a minha língua. E Abraão literalmente diz: não, há um abismo entre nós e você, não tem como. Então, no nome do Senhor Jesus, irmão, o céu e o inferno é uma realidade eterna. E a gente enxerga isso pelos olhos da fé. E no nome do Senhor Jesus, você precisa entender isso. Olha, irmão, por que não fazer menção aqui de um versículo que o próprio Jesus disse? Que todos aqueles que estiveram no inferno, literalmente, ele vai lembrar porque ele está lá. Sabe onde isso está registrado? Lá em Mateus 10, versículo 28, que o versículo diz assim: não tem mais o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O que é que Jesus literalmente diz aí? Olha, quando alguém estiver no inferno, quando uma pessoa estiver no inferno, ela vai lembrar porque ela está lá no inferno. Olha, irmão, em nome de Jesus, você precisa entender isso na sua vida. Porque senão a gente, literalmente, a gente pode se enquadrar em uma dessas ideias que eu te falei. O aniquilacionismo, o agnosticismo e o universalismo. Então, no nome do Senhor Jesus, para de fingir, para com essa, sabe, irmão, com essa mania de ir para a igreja de qualquer jeito, de qualquer modo. Aí para muitos, mas não tem nada a ver, não é bem por aí. Não. Servir a Cristo é muito sério. Servir a Jesus é assim, irmão. Precisamos entender isso. Eu creio que Deus hoje usa pessoas, não é, para profetizar em curas, em milagres. Claro que usa. Mas não é assim, irmão, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por exemplo, eu quero aqui trazer para você uma notícia muito boa, linda e maravilhosa. O meu neto, ele nasceu ontem. A minha filha biológica, né, ela teve 2 abortos. E eu estive lá no hospital no segundo aborto também. Estive lá e ela chorou, me abraçou, junto com o esposo. E lá no hospital, a irmã Jocely, a minha esposa, estava comigo. Eu abracei ela e falei: filha, o pai vai orar agora por você. Coloquei a mão no ventre dela, eu como pai biológico, posso colocar a mão assim na minha filha. Eu não coloco a mão no ventre das minhas ovelhas, de jeito nenhum. Mas na minha filha biológica eu coloquei. E ela estava no hospital, tinha acabado de ter o aborto, né? E lá eu orei. Coloquei a mão na barriga dela e falei assim: filha, o pai vai orar agora por você. E eu pedi para que o esposo dela, o meu genro, e a minha esposa, a irmã Jocely, direcionassem suas mãos em direção a ela,
ela lá na cama, na maca do hospital, e eu orei e falei: filha, eu tenho certeza que brevemente você vai engravidar mais uma vez e terá o seu bebê. Você crê? E ela chorando disse que cria. O esposo também creu, a irmã Jocely também creu. Eu também, por minha vez, como um pastor, como um profeta de Deus, sim. E ontem nasceu o meu neto. E o nome dele é Noar. Nasceu ontem o meu neto. Irmãos, eu creio. Deus me usa também em profecia. Deus me usa em revelação. Por exemplo, um dos meus netos, não é? De uma das ovelhas minhas, tinha sido diagnosticado pelos médicos que ele iria nascer com problema no fígado, que iria nascer especial. E, irmãos, em nome de Jesus, e essa ovelha me ligou desesperada, chorando. E eu falei assim: calma, filho. Fui até a casa dela com o esposo dela e lá eu orei. Os médicos, irmão, já tinham diagnosticado, vários médicos falaram que a criança é um menino e ele iria nascer, né, com síndrome de Down. E eu falei: não vai nascer. E eu orei, irmão. Não foi só um diagnóstico, vários diagnósticos por vários médicos. E eu falei: não, essa criança vai nascer normal. E para a honra e glória e louvor do nosso bom Deus, o meu neto, espiritualmente falando, ele nasceu perfeito. E quando os médicos fizeram o exame lá do pezinho, nem o médico entendeu. Mas a mãe e o pai entendeu. Eu entendi. Toda a nossa igreja entendeu. Sabe por quê? Porque a gente crê e serve ao Senhor à maneira e jeito dele. Irmão, no nome de Jesus, assim como eu creio e venho pedindo ao Senhor, juntamente com a minha esposa, todos os dias, que nós estaremos de volta para a nossa igreja. Porque Deus vai aniquilar, Deus vai destruir, Deus vai repreender e fazer cair por terra essa pandemia da Covid-19. Não é? Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa epidemia do coronavírus já caiu por terra, irmão. É assim que eu creio nesse Deus. Assim como eu creio que existe o inferno e como existe o céu. Então, no nome do Senhor Jesus, irmão, eu espero que você esteja entendendo tudo que eu venho falando para você. Olha, irmão, me enviaram um vídeo. Uma irmã me enviou um vídeo, não foi da nossa igreja. Uma irmã me enviou um vídeo que no dia 8 de maio agora, me lembra até a data, dia 20, foi no finalzinho de abril, no dia 28 de abril. Falou que no dia 8 de maio iria haver escuridão e que o pastor falou que era para comprar vela branca para acender e já deixasse o fósforo junto, sabe? Eu falei assim: meu Deus, meu Pai do céu. E isso deixou uma ovelha minha com 5 aninhos, atônita, desesperada. Eu falei: não. Eu gostaria que você estivesse entendendo o que é que Deus quer de você. Que a realidade cristã tua seja de fato para Ele. E é isso que Ele quer de você, meu irmão. Olha, irmão, no nome do Senhor Jesus, como eu já te falei aqui, e te dei fatos comprovados, não é, de que Deus me usa em profecia e em revelação. Ele me usa, mas não é assim, irmão, sabe? É do jeito dele. Quando eu vou falar algo para alguém, profetizar algo na vida de alguém, meus pés estão ali no chão. Eu estou centrado e concentrado em Deus e para com Deus. Mas, em primeiro lugar, vem a minha busca de conhecimento, a minha busca de discernimento, de entender, compreender biblicamente aquilo que Deus quer, a veracidade bíblica. Então, no nome de Senhor Jesus, procura entender isso na tua vida. Olha, amados,
Eu gostaria muito que você estivesse lendo comigo, acompanhando agora, para a gente entender melhor. Mateus 24, versículo 38. Quer ver? Vamos ler aqui, por favor. É no sermão profético de Jesus, para que você não esteja, mergulhando nessas profecias, nessas profetadas que lançam por aí. Olha só, no sermão profético de Jesus, olha o que é que ele diz, Mateus 24, dos versículos 3 até o versículo 8. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais como deve acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Irmãos, olha, a gente precisa entender isso. Eu não sei se você lembra, mas lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e versículo 9, vamos conferir. Olha só, Jeremias 29, versículo 8 e versículo 9. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Nem vos ouçam, são adivinhos. Não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os envieis, diz o Senhor. Irmãos, olhem em nome de Jesus. Quando me enviaram esse áudio, eu falei assim, meu Deus, só Jesus. Oh, cuidado com o que você vem escutando, cuidado com o que você vem ouvindo. Vigia, irmão, no nome do Senhor Jesus. Aí eu falei assim, peraí. Essas pessoas querem saber mais do que Jesus? Por exemplo, Mateus 24. Eu já vou finalizar a mensagem. Olha só, Mateus 24, quando perguntaram para o próprio Jesus, quer ver? Mateus 24, versículo 36 e verso 37. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Olha o versículo 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, para de escutar, para de ouvir, para de dar crédito a essas coisas, a essas profecias, sem pé, sem cabeça, sabe? Se concentra na palavra. O dia e a hora, vai chegar o dia do julgamento. Eu não sei se é do teu conhecimento, mas me veio aqui algo muito lindo. Por exemplo, esse mesmo texto que eu li, como texto base da mensagem, Salmo 9, olha o que é que diz as Escrituras. Esse mesmo Salmo. Presta bem atenção. O Senhor reina perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão. Oh, meu irmão, o dia do julgamento ele já preparou. Então para de ficar escutando e ouvindo, dando crédito a essas profetadas malucas. Muitos estão aproveitando, não é?
o caos da Covid-19 para estar, sabe, irmão, inserindo nos crentes profetadas em nome de Senhor Jesus. Vigia, servo do Senhor, no que você está escutando, no que você está dando crédito. Pense nisso. Que Deus te abençoe no nome de Senhor Jesus. Que Deus te guarde. Que Deus assim esteja te protegendo. E que Deus esteja nos livrando. Que Deus esteja nos alimentando cada vez mais da palavra dele, da sua ciência e da sua sabedoria. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos. E assim, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor da glória, por esse momento que estivemos juntos, escorrendo na tua palavra, Senhor, e aprendendo mais do Senhor, meu Deus. No nome de Senhor Jesus, que assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai e as inefáveis bênçãos celestiais estejam sobre as nossas vidas, em nossas igrejas e em todas as igrejas da face da terra, Senhor. E na vida de todo o teu povo da face da terra e na vida de todas as pessoas que estão escutando essa mensagem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Profetiza, volte a